Se você não sabe o que está acontecendo, agora você vai ficar sabendo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Biel, grande Biels. Vamos falar um pouquinho sobre a participação dele lá na SPL, a Sport Parkour League, que vai acontecer lá em Vancouver. E vamos ver se ele tem alguma chance realmente de tirar algum proveito assim dessa participação e trazer algum título aqui pro Brasil, ou até mesmo, chegar numa final lá já seria algo inédito, sinceramente. Queria começar pontuando que o Biel é o atleta que atualmente detém o posto de campeão do skill da Volts Parkour, grande Volts Parkour, que é o campeonato brasileiro de parkour, é onde se reúnem a maioria dos atletas de ponta, tanto do Brasil quanto alguns internacionais, que disputam para ver quem são os melhores atletas de cada ano, né, em questão de skill, speed e freestyle. O Biel, ele é um dos atletas que mais tem despontado, assim. Ele tem colecionado títulos, essa é a verdade. Ele tem colecionado troféus. Ele tem ido de competição em competição. A última que ele participou, que temos registro, né? É a de Joinville, lá na Freedom. Que ele, obviamente, ganhou. E não é por falta de competitividade, porque um dos atletas que foi lá é o Tylon. Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas sim, mesmo contra os atletas mais de alto nível do Brasil, ele consegue ainda assim tirar vantagem em cima de todos, basicamente. Uma das características mais notáveis é a sua força corporal, realmente. Que hoje em dia ele está fazendo um treinamento de musculação, mas que é muito mais focado em movimentos de LPO, de arranque, de força, que são passados para ele pelo Giovanni, que é um baita treinador físico, muito, muito bom. E o Biel, ele tem essa força física desde antes dele começar a musculação. Mas depois que ele começou a musculação, aí foi que foi, né? Não tem como segurar um bicho que já é forte sem fazer musculação. E depois que ele começa, aí enlouqueceu, né? Aí o bicho ficou forte que só a peste. Bom, uma das características mais notáveis do Biel dentro do parkour é a sua força física, que dá pra ele boas passadas, que é o movimento que ele mais domina. Dá pra ele bons kongs. Ele tem muita força de precisão, ele tem muita força para movimentos que dependem de uma perna, então dash, safety, movimentos que dependem de uma distância muito longa, o que normalmente é exigido em semifinais e finais de competição. Então ele leva muita vantagem nessas fases, porque na maioria delas tem movimentos que são pedrada. Então são movimentos que são muito distantes, são sempre coisas imensas. E ele sempre leva vantagem por conta dessa força física. Algo que o Biel tinha eu digo no passado, porque não vejo mais como uma deficiência, é o lachê. Ele não era bom de lachê. Não era, simplesmente não era. Tipo assim, não é que ele era horrível. Pô, não é que, nossa, o Biel é tenebroso de lachê. Não, veja bem. Veja bem. O Biel, ele é muito bom em muita coisa. Então ele tem um nível muito alto em, bom, basicamente todos os movimentos do parkour. Porém, tem alguns que deixavam a desejar. A chinesinha e o lachê, que são movimentos que não só deixam a desejar nele, mas deixam a desejar no parkour brasileiro inteiro. A maioria das pessoas do parkour brasileiro não tem esses dois movimentos na base. Então, é algo que ele, com o tempo, conseguiu ir melhorando, ajustando perfeitamente. Hoje em dia, eu poderia dizer até que o lachê do Biel tá entre os top do Brasil, pô. Não tem jeito. Ele saiu de um lachê medíocre para um lachê, pô, muito, muito, muito bom, consistente, que consegue garantir uma boa colocação em qualquer competição, tá ligado? Porque hoje em dia, uma tendência das competições brasileiras e principalmente as internacionais é ter cada vez mais lachê, 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 lachê. E esses lachês nunca são coisas simples, nunca são lachês pequenos com dificuldade técnica. Normalmente, tá? E por, tipo assim, padrão, são lachês grandes, distantes e que, além de estarem muito distantes, têm dificuldade técnica. Então, muitas vezes conectando com outros movimentos, às vezes exigindo que seja algo fluido em movimentos que são muito complexos, dentro de um lachê que já é imenso. Então, são movimentos que até, tipo assim, já teve em finais da SPL, de fazer um lachê pra já encaixar num tic-tac pra entrar em um outro movimento.
ou fazer um lachê imenso para chegar num cat, para chegar numa pre que esteja a 11, 12 passos de distância. Então isso sempre foi uma defasagem que o Biel tinha, mas isso, pô, lá em 2023 talvez. Hoje em dia, poderia dizer que isso não é mais uma deficiência do Biel, porque ele consegue dominar esse movimento e fazer muito bom uso dele nas competições. Um ponto que talvez aqui eu venho me colocar para jogo aqui nesse talvez, porque o Biel, ele é um atleta muito completo, muito completo. Por incrível que pareça, ele não tem muitas defasagens e é difícil você achar algo que você realmente olha assim e fale, pô, isso aqui o Biel não vai ganhar. Nisso aqui o Biel não vai ser bom. É muito difícil você achar algo que você consiga falar isso sem ter um pé atrás. Então, eu venho aqui já com esse pé atrás para dizer que talvez, tá? O Biel tenha dificuldade em enfrentar skills que sejam com muitas mudanças de direção, muitas mudanças de distância e que tenham muitos ambientes estreitos e locais estreitos para cravar e tudo mais. Porque por ser um cara muito alto, de uma estatura alta, ele tem muita dificuldade assim, pelo menos é o que eu interpreto, né? Acho que ele pode ter uma outra visão, mas dificuldade nessa questão de movimentos em locais pequenos. O que é uma tendência na SPL, por exemplo, que teve skills assim, numa das classificatórias que teve, eu não me lembro onde, talvez eu pare para pesquisar depois para colocar, mas um dos skills que teve era um monte de passada estreita com zigue-zague para depois na última passada você sair com a perna direita, mas para ir pro mesmo lado, tipo assim, totalmente mudança de direção para cravar num lugar muito pequeno, numa pontinha de parede. Então, tipo assim, acho que skills dessa natureza, especificamente, podem trazer pro Biel uma desvantagem. Mas ainda assim, convenhamos, o que é uma desvantagem pro Kevin Gabriel, né? O homem é muito bom, bicho. O homem consegue fazer basicamente qualquer skill. Até hoje, eu não presenciei um skill que eu olhasse e falasse, pô, esse aqui o Biel não tem chance. O Biel nem tenta. Porque o Biel ele tem o artifício da versatilidade. Ele é muito versátil. Então, em todos os movimentos, ele tem um nível de excelência muito alto. Então, basicamente, todos os movimentos que são exigidos em competições, ele consegue executar. Então, eu nunca consegui olhar uma competição, mesmo as gringas, e falar, pô, isso aqui o Biel ia... Acabou, tá ligado? Ele não ia conseguir nem passar. Porque ele é muito versátil e ele tem a capacidade de pontuar em basicamente qualquer skill proposto. Pra mim, esse é o grande trunfo do Gabriel. Que ele tem simplesmente a capacidade de ganhar qualquer campeonato. Porque qualquer campeonato sempre vão ter skills que dependem de força e versatilidade técnica. Que são os dois fatores que tornam o Biel o atleta que é, tá ligado? Então, pra mim, Biel, atleta 10 de 10, não tem jeito. Menino é bom demais, só não diria que é o maior do Brasil, porque tem uma disputa muito acirrada entre ele e o Matheus. Mas os dois, pra mim, se desse pra ter dois top 1, seriam eles dois. O restante é top 2 pra baixo. Bom, enfim. Ele vai participar da Volts esse ano, muito provavelmente pra tentar defender, né, o título de melhor skill do Brasil. E com certeza ele vai em busca do top 1 no speed da Volts também, que o Matheus roubou dele, o que é incrível e eu acho até irônico que o Matheus ganhou o speed, que é a categoria que o Biel vai melhor, e o Biel tenha ganhado o skill, que é a categoria que o Matheus vai melhor. Mas enfim, eu tenho certeza que ele vai tentar buscar esse speed e esse skill para tentar fazer dobradinha. E com certeza ele vai representar e muito o Brasil na SPL, vai conseguir trazer pelo menos uma aparição na final. Eu tenho certeza que ele vai aparecer nessa final da SPL desse ano. Então, se ele não aparecer, podem vir aqui me cobrar. Não tenho medo. Pode vir aqui, manda aí no comentário. Pode falar, chapou, brisou, chapou o coco. Eu vou estar aqui pra bater do peito e falar que eu chapei. Mas eu tenho certeza que o Biel vai representar e ele vai passar pra final. E ele vai passar o caminhão em cima dos gringos.
Pode crer? Então, se curtiu, deixa o like, se inscreve aí e deixa um comentário. Quero saber de vocês se vocês curtiram esse formato. Se tiverem algum feedback, pode mandar aí. E também mandem indicações de próximos atletas que vocês querem ver essa análise. E se vocês querem algum ponto específico. Então, se vocês tiverem algum feedback, alguma dica de algo específico que vocês querem que eu fale dos atletas, podem pedir aí que eu faço um esforço e trago aqui pra vocês. Beleza? Tchau, tchau.